E a terceira forma, a última forma que a gente tem de adquirir clientes, é por meio do posicionamento. Tá? Posicionamento tem várias palavras, né, para isso, né? Mas é você se tornar aquela pessoa que é conhecida por fazer alguma coisa. Então, quando eu comecei, eu fiz esse ali, pelo network, foi assim que eu adquiri clientes, tá? Mas a terceira forma, a segunda forma que eu faço até hoje, né? Então, tanto por networking, até hoje eu faço isso, quanto por posicionamento, né? São as duas formas que sustentam o negócio de 1 milhão por ano. Então não é pouca coisa, tá? E agora que nós estamos nos estruturando para fazer a terceira forma, que é aquisição direta. É o que eu faço para meus clientes, mas que para mim, para o meu perfil pessoal, eu nunca tinha feito. E agora nós vamos começar isso. Claro que sozinho não dá para fazer, então é por isso que a gente está formando uma equipe para fazer esse tipo de escala a partir de agora. Tá? Isso não tem a ver, eu queria que vocês não pensassem nisso, só porque essa é a minha história, tem que ser a sua história também. Talvez você queira começar pela oferta direta, seja melhor para você, tá? Talvez você queira começar pelo posicionamento, que é melhor para você. Não interessa, tá? Não existe um tipo de nível assim, tem que começar por um, depois por outro, depois por outro, né? Eu acho que para profissional freelancer, né, para profissional de serviço, eu acho que o networking é melhor, mas nada te impede que você comece pela uma comunidade e faça post no LinkedIn, que é um negócio ultra profissional, que vai ter algum profissional que vai ver, que é pela terceira forma, que é por meio do posicionamento. Toda marca tem um posicionamento, mas aqui eu quero dizer você, digamos, atrair essas pessoas por uma perspectiva e não com uma promessa, tá? Vou explicar aqui rapidinho para vocês a diferença entre uma coisa e outra, tá? Eu, por exemplo, não faço promessas, né? Então, quem vai entrar nos meus produtos, eu não faço, você vai ganhar 50 mil reais por mês. Nunca fiz isso, tá? Então, as vantagens é assim, o cliente chega até você, então você vai oferecer algum tipo de perspectiva nova sobre um assunto, e já vou dar exemplos de novo, como eu fiz com as outras sobre isso, tá? Então isso reduz a objeção de preço, a pessoa compra porque ela acredita em você. Então ela está vendo essa aula aqui, já está 40 minutos comigo, ela já tem uma opinião sobre mim, se ela gostou, se ela não gostou, se ela concorda, não concorda, se em alternativa a todas as outras pessoas que ela já viu, ela vai ter uma comparação ali, mas ela normalmente chega com uma objeção menor de preço, tá? Às vezes ela não tem realmente esse dinheiro. Mas normalmente ela já tem uma redução de objeção menor. Ela quer ver mais alguma coisinha, alguma provinha, ela quer alguma coisa nesse sentido, mas é bem menor, tá? Bem menor. As pessoas que chegam pelo meu conteúdo não têm muito essa objeção, não. Você constrói autoridade que se acumula com o tempo, então com oferta é muito mais difícil, né? Porque como as pessoas mudam a oferta com frequência, elas acabam não construindo nenhuma marca, né? Não tem uma pessoa por trás. Então a pessoa roda uma oferta X nesse mês, uma Y no outro mês, e ela não quer colocar o rosto, então não constrói nada muito sólido por trás disso, né? Agora, com autoridade é um pouco diferente, você consegue sim ter uma marca um pouquinho mais sólida, porque tem essa autoridade, vai se acumulando à medida que você vai postando. Claro, se você não for um maluco, não ficar mudando de opinião a cada semana. Tende então a atrair clientes melhores. Então, os clientes tendem a ser melhores porque eles já viram o seu conteúdo, já entraram em contato com você, eles sabem do que você está falando, né? Muitas vezes eles só querem que você diga, falta alguma coisa que você tenha que dizer para que eles saibam que é para eles e que é agora. Uma desvantagem, como a gente vai ver, é que quando você trabalha dessa forma, você depende que a pessoa decida, tá? Então, por exemplo, eu preciso colocar uma data para você entrar nessa imersão. Mas se eu não colocasse, você ia deixar passar 2, 4, 5, 6 meses. Com a oferta direta, fazendo esse tipo de oferta, você diz assim, você vai comprar agora ou vou fechar esse carrinho, ou você vai perder esse desconto. Então existe uma ameaça ali, né? Você vai perder esse tipo de coisa. Então a gente tem que combinar essas coisas para que a pessoa consiga decidir, para que ela decida, né? Se ela não conseguir decidir que esse é o momento em que ela vai fazer, você vai ter que fazer isso por ela muitas vezes. E aí, se você ficar só aqui, muitas vezes você perde esse efeito de pressão. Então isso aqui, mas seja como for, isso tende a atrair clientes melhores em geral. É mais difícil de copiar, tá? Porque existe uma pessoa ali, então se a pessoa pegar exatamente esse meu conteúdo aqui, exatamente, mesma coisa, e ela gravar no canal dela, assim, ela não é eu ainda, né? Então assim, ainda tem isso. Tá, assim, não sou eu falando, ela não tem o meu humor, ela não tem minha inteligência, talvez ela não saiba nem explicar isso aqui. Então, só ter o material não é o suficiente. Mas se você faz uma oferta direta, principalmente aquelas que não têm um rosto um real, uma autoridade real, quer dizer, não, as pessoas, tirando o caso do deepfake, né? Mas quando as pessoas pegam uma pessoa real, existe essa pessoa aí. Então a pessoa vai querer comprar algo em que você esteja lá e não apenas aquela solução ali. Quer dizer, para você conseguir escalar com uma oferta sem pessoa por trás, o problema precisa ser tão urgente que a pessoa não ligue para quem resolva. Então, nesse caso, a pessoa liga para quem está resolvendo, porque ela quer você também. Principalmente para infoprodutos é bem importante, porque a pessoa quer você. Então, até certo ponto, né? Ela quer estar perto de você, ela quer que você esteja ali, ela quer saber que você está vivo, tá?
Se reduz a negociação, quer dizer, o cliente já chega mais ou menos convencido do que você pode fazer por ele. A gente quer acertar mais detalhes e ver se é isso mesmo. Gera oportunidades além de clientes, quer dizer, tem parcerias, tem palestras, livros, coisas que surgem a partir daí. E o posicionamento bom protege contra a comodização geral. Quer dizer, de novo, é difícil de copiar a pessoa. Principalmente se é um vídeo, né? Fica cada vez mais difícil de copiar aquela pessoa, por mais que você pegue IA, enfim, isso não parece tão provável. Desvantagens. É o mais lento de todos. Olha lá, com oferta direta, se você quiser colocar amanhã, você consegue. Com o networking, você precisa achar uma comunidade, você precisa pagar lá e começar a interagir. Talvez leve algumas semanas. Aqui, raramente vai acontecer algo interessante com menos de 2, 3 meses. Você vai precisar insistir no negócio. Então, é o mais lento de todos, porque aqui você escolheu um caminho de criação de marca, né, pessoal. Tá? Então, vai ser mais lento mesmo. Exige que você tenha uma tese, não seja mole e dê opinião. É muito difícil você ter um posicionamento bom se você é uma pessoa meio, tipo, ninguém te odeia, ninguém, ninguém, né? Ninguém. Então, assim, enquanto você se você não tem uma ideia sobre como as coisas são, se você não tiver uma perspectiva, um ponto de vista, é muito difícil construir um posicionamento interessante. Você vai ser um mais um, uma marca ok. Mesmo uma marca pessoal, vai ser uma marca ok. Ninguém liga muito. O volume de clientes tende a ser menor, mas a qualidade é maior. Se você quiser um volume maior, em geral, você vai ter que aumentar, né, conteúdos, você vai ter que comentar um monte de outras coisas, né? Então, se você ficar nesse posicionamento que nem o meu, e aqui estou falando para você a desvantagem disso, quer dizer, a desvantagem é você tem menos pessoas, quer dizer, aqui eu tenho 10 mil, 11 mil, né? Então, tal, e muitas pessoas comentam isso, e isso vai ter um vídeo específico no futuro, que é, poxa, eu deveria ter mais pessoas, mas é porque eu estou indo para esse caminho do posicionamento, e agora a gente vai adquirir outras formas de colocar. Mas normalmente você tende a ter menos clientes, porque você optou pelo caminho da qualidade. Até porque o processo de qualificação ele é mais lento em geral. A gente às vezes fica com a impressão de que você vai fazer um produto barato, né, para imbecis, e aí esse produto barato vai tornar a pessoa num gênio absoluto, uma pessoa ultra qualificada que vai chegar no final do seu funil ultra. Não, isso não acontece. Não é bem assim que acontece. A pessoa não vai ficar passar um mês com você e ela vai ter 10 pontos de QI a mais. Isso não é assim que funciona. Então a pessoa, o processo de qualificação acontece de outra forma que não vem ao caso. Mas a questão é que você escolheu um caminho que você tem um volume menor. Como prestador de serviço, tranquilo, perfeito. Porque você não precisa de tantos clientes assim. Agora, como infoprodutor, como e-commerce, talvez você tenha que usar mais de uma forma de aquisição. Parece um pouco abstrato demais para começar, quer dizer, você pode estar subestimando o impacto disso, mas se você olhar os maiores players do mercado, você vai perceber que todos eles fazem isso. Tá? Todos eles têm essas 3 formas de aquisição de clientes. Exige constância. Então, se você é o tipo de pessoa que desiste muito rápido, que precisa ver um resultado imediato, provavelmente você não vai conseguir fazer. O posicionamento errado vai atrair o cliente errado, então você precisa fazer posicionamento para isso acontecer. A mudança, caso você não queira, é lenta e não resolve o problema de caixa imediato. Eu preciso de dinheiro. Então acho que eu vou começar a ir para esse caminho aqui. Não é. Vai para o network, eu vou fazer uma oferta direta. Até assim, eu poderia fazer outra aula disso, mas até quando você vai ter um emprego CLT, você também está fazendo uma oferta direta. Você pegou, foi atrás de uma vaga, ofereceu tudo aquilo que você tem no currículo e em troca daquele salário você vai dar 8, 9, 10 horas, enfim, por dia da sua vida. É isso que você está fazendo, é uma oferta direta. Então, o seu meio de aquisição pode ser isso. Vou atrás de vaga, vou entregar currículo. É um tipo de oferta direta. O que você pode fazer, então, caso você queira por esse caminho, tá? Quais são as minhas dicas aqui, tá? Então, a primeira coisa é tente mapear, faça uma lista aí do consenso. A gente viu isso no começo dessa aula de sábado, do Estratégia de Criação. Tenta achar o framing do mercado, tenta encontrar o consenso em relação a isso e você vai encontrar uma exceção. Então, se você simplesmente fizer uma lista de tudo que o seu mercado repete, você vai perguntar assim, isso aqui é verdade? Isso aqui é falso? Tá? Se você conseguir achar essa exceção, e você vai encontrar, você consegue criar um posicionamento em cima disso. Então, por exemplo, a copy precisa ser agressiva e direta. Esse é um tipo de consenso das pessoas que leram 1 ou 2 livros de copy, somente resposta direta. Aí você pode ter várias exceções, e tem muita exceção, né? E aí talvez você queira se posicionar como especialista em persuasão de longo prazo. Sei lá. É bom ou ruim? Eu não sei, tá? Agora aqui não vem o caso. Mas tá vendo que você vai vai achar o consenso ali, fazer uma lista de um monte de coisa errada que você não concorda no seu nicho e você cria um posicionamento em cima de uma. É simples assim, tá? Não é fácil, mas é simples, né? Segundo você pode ter um framework, um tipo de método, um tipo de formato seu, né, nesse sentido, né? Então, por exemplo, tem uma visão de mundo, né, que seja bem especial, né, bem sua, né? E para iniciante talvez não seja o ideal, porque o iniciante está começando, então ele não tem nenhuma visão especial, nenhuma visão particular de mundo, ele não tem nada ainda. Ele tá tendo
ele está acumulando os ingredientes para fazer a receita dele. E aí não dá para você fazer uma receita sem os ingredientes. E o iniciante está pegando os ingredientes ainda. Se você já tem os ingredientes, você só quer, assim, eu já adquiro o cliente de uma forma, ok, eu quero começar a me posicionar na internet, aí você vai pegar os seus ingredientes e ver o que tem de especial nele. Talvez você tenha uma receita sua no final. Então, por exemplo, eu tenho um método, que é o sigilo, é um negócio que só tem no Copycraft, tá? Mas, por exemplo, posso ter o copy de contexto. Ou algo que eu acho que eu nunca vi no Brasil, que é a cópia brasileira. Você vai mostrar que, sei lá, existe um jeito especial de escrever copy que só serve no Brasil, que leva em consideração o contexto brasileiro e você tem um método especial para isso. Olha eu aqui eu dando contexto, posicionamento para você fazer, tá? Ou você pode fazer o Copy Girls, que eu inventei agora, que é uma copy específico em conversão de gênero feminino. É um método seu que só serve para vender para públicos femininos. Copy de luxo, você pode fazer várias coisas assim, tá? Isso é um posicionamento. Claro que precisa ser verdadeiro, você precisa conseguir fazer isso, mas esse é um jeito de você se posicionar. E isso aqui não vai ser imediato, tá? Não vai ser imediato. Você vai construir um conteúdinho lá e aí talvez você possa fazer uma oferta direta. Então você vai apostar em duas formas. Você vai ter um conteúdo, um posicionamento assim, porque isso exige alguma explicação. Se exige explicação, é mais lento. Ponto final. E aí você vai ter um tipo de aquisição por oferta direta. Então você vai começar a produzir um conteúdinho ali e daí você vai ter essa aquisição por oferta direta. Ou, se você é mais radical, vou começar pela oferta direta com o meu cópia brasileiro, vou ensinar a escrever cópia do jeito brasileiro e eu vou ver o que dá. Mas não acho uma boa ideia, tá? Eu acho que se você tem uma tese, se você tem um método especial, você precisa ter um conteúdo de posicionamento, uma construção de marca ali por meio do seu perfil, por meio das suas redes sociais, tá? Isso não quer dizer e eu acho que é uma pergunta que deve ter ficado durante essa aula, quer dizer, nossa, mas isso é pago ou isso é gratuito? O tráfego em si, é como eu falei, você paga para ter controle, ele aumenta a sua distribuição, ele é um amplificador. Esses três métodos funcionam se você vai usar tráfego ou não. Tá? Como eu falei, quando você vai entregar um currículo numa empresa, você está adquirindo um cliente, um emprego, entre aspas, né? Sem fazer tráfego. Tá? Você está indo direto até lá. Você pode fazer post só de oferta direta, oferecendo as coisas para as pessoas, não tem nenhum problema, tá? Então isso não vem ao caso, mas só tem essas três formas, gente. Não tem outra forma de você conseguir clientes, né? Bom, outro jeito, você pode fazer um conta de raciocínio e não de resultado. Então, o que acontece? As pessoas que normalmente estão começando, mas não só elas, né? Elas não gostam muito de falar de resultado, de prometer dinheiro para as pessoas, tá? Então você pode fazer assim, cara, eu vou publicar o meu processo. Como que eu cheguei até aqui? Como que eu tomei essa decisão, tá? Isso você pode fazer analisando o resultado de alguém ou o seu próprio resultado, tá? Então, ó, reescrevi essa página 4 vezes. Na terceira versão estava mais bonita e convertia menos. Aqui está o que eu aprendi sobre a diferença entre a clareza real e a clareza de designer. Pode fazer isso, tá? O outro jeito é um nicho de problema e não de serviço. Então isso é muito comum. O cara fala assim, eu sou um copywriter. É um serviço. É uma profissão. Isso é muito útil se você estiver procurando um emprego CLT. Ou, enfim, alguém pediu ali, você vai oferecer, mas assim, não é um bom posicionamento. Sou copywriter. Você pode ser um especialista em reativação de leads frios para SaaS, que é um problema, tá? Ou você pode, assim, não é, em vez de faço copy para e-commerce, é especialista em sequência de pós-compra que aumenta a LTV. Às vezes pode ser isso, tá? Iniciante tem dificuldade de ver isso porque ele não sabe muito bem o que ele quer fazer. De novo, ele só sabe quando, que precisa ser rápido, que precisa ganhar dinheiro. Mas, em geral, se você já tem um problema que você gosta de resolver, você se posiciona pelo problema, né? E não necessariamente, né, pelo serviço que você oferece. A outra coisa é publicar análises públicas de campanhas reais. Eu sempre falo isso para alunos meus que têm essa tendência de querer o porquê das coisas, de querer fazer análise, de querer ter uma análise um pouquinho mais profunda sobre o que funciona e o que não funciona no marketing. E você pode fazer isso. Você vai dissecar essas campanhas conhecidas e dizer o que funcionou e o que não funcionou. 10 campanhas que fracassaram, 10 campanhas que fizeram um rebrand ruim, ou 10 campanhas que pareciam que ia ser um sucesso, que todo mundo tinha feito coisas, mas que não deram certo, ou as 10 melhores campanhas do mundo nesse nicho específico. Cara, não falta conteúdo para fazer esse tipo de posicionamento. Falta mais disciplina e organização para conseguir fazer uma por dia, 2 por semana, enfim, o que você conseguir fazer do que qualquer outra coisa, né? Analisei os 5 e-mails de lançamento da qualquer marca aqui. Aqui está o que o e-mail 3 provavelmente foi responsável por 60% das vendas e como eu reescreveria os outros 4. Pode ser algo assim. Tente não ser muito arrogante aqui. Quando você se propuser a corrigir coisas, as pessoas vão querer que você faça isso mostrando que você tem culhões, tá? Então escolha os problemas que você realmente possa justificar que são ruins. Eu já fiz isso várias vezes no meu perfil, eu tinha uma sessão, talvez eu volte a isso, se você lembra do Sexta Sádica, comente aqui, em que a gente comentava os anúncios ruins, né? E por que eles eram ruins, né? E às vezes apareciam até os autores lá, falando, cara, isso é verdade, né? Tese de mercado documentada, quer dizer, você pode fazer como eu fiz também, uma tese de mercado documentada, quer dizer, você vai escrever um documento longo, normalmente é um artigo, um guia, um manifesto,
ou um tipo de relatório e vai ser o seu cartão de visitas. Né? Então, por exemplo, eu tenho o futuro do copyright que está lá no meu perfil, você pode ler, enfim, que eu falo o que vai acontecer, que é o estratégia de criação é um dos resultados desse texto que eu escrevi no começo do ano. Então ele vai funcionar como um tipo de cartão de visitas, a pessoa que escreveu esse texto aqui. As pessoas acham que isso aqui é uma grande perda de tempo, mas não é. Isso aqui, daqui você pode tirar vários conteúdos curtos, você pode tirar outros produtos, e ele serve como, cara, eu sou a pessoa que escreveu isso. Isso gera um tipo de autoridade, um tipo de respeito pelo seu trabalho, de uma maneira muito mais rápida do que, sei lá, 70 Reels, tá? Então, principalmente para quem vende um produto, de novo, que não precisa de volume, é um prestador de serviço, né? Um e-commerce, por exemplo, talvez não seja uma grande ideia para começar assim. Mas quem tem um serviço, poxa, talvez seja legal, porque você consegue mostrar o tanto que você sabe sobre o nicho de cosméticos, o nicho de perfume, e isso é útil para todo esse mercado. E daí você pode fazer vários conteúdos curtos que apontam para esse guia aí. Muito bom isso aqui, eu adoro esse tipo de formato, funciona muito bem. Ele é ótimo para crescer seguidor? Não. Mas, de novo, se você não precisa de tanto seguidor assim, talvez isso seja o suficiente. Então aqui é um guia de 3.000 palavras sobre por que a maioria dos funis de infoproduto falha na retenção e o que mudar. Pode ser algo assim. Então você pode gravar uma aula, como estou fazendo aqui no YouTube, sobre as únicas 3 formas de conseguir clientes. Né? Então assim, existem várias coisas que você pode fazer. As coisas já estão acontecendo, mas eu acredito que nós precisamos voltar a perceber melhor. Como, né, de novo, eu gosto de falar que o peixe não consegue ver a água, né? Ele não descobriu a água porque está dentro dela. Como nós estamos tanto tempo assim na internet, nós nos esquecemos de ver que tudo isso que vocês estão vendo foi escrito por alguém, foi pensado por alguém, com um objetivo específico. E aí, talvez isso deixe a gente um pouco anestesiado em relação às mensagens e como se comunicar quando é para nós. Mas isso é a tema para um outro vídeo. Um vídeo em que por que você tem dificuldade de fazer as coisas para você, mas faz para os outros. Você pode ter uma categoria própria, que é a definição mesma de posicionamento. Se vocês lerem um livro clássico, né, Positioning, né, é o posicionamento, né, que vocês encontram na Amazon, vou deixar o link aqui também, e você vai perceber que esse é o jeito clássico de você se posicionar, que é criar uma nova categoria. Então, ao invés de ser o melhor X do mercado, o melhor copywriter do mercado, o melhor designer do mercado, você vai criar uma categoria específica. Então, ao invés de o melhor energético natural, o primeiro energético de desempenho cognitivo para fundadores, o energético do CEO. Você pode ter um posicionamento por filosofia de produto, então definir publicamente o que a marca faz, né, e por quê. Então, por exemplo, nunca faremos edição de imagem nas fotos dos nossos produtos. O que você vê é exatamente o que chega na sua casa. Pode ser um tipo de posicionamento bem específico ali para você. A desvantagem é que você precisa ficar nela, você precisa acreditar nisso. Eu acho que essa é uma dificuldade, de novo, que volta para o começo dessa aula, que é as pessoas querem algo rápido, e elas querem dinheiro rápido, e por isso elas não entendem que definir um posicionamento, definir uma tese, defender uma tese, é sacrificar algo. Significa que você vai incomodar algumas pessoas e você vai perder alguns clientes, mas você vai ganhar outros. Essa é a questão. E aí, não querendo desagradar ninguém, não querendo perder nada, você acaba perdendo tudo. Que é a mesma coisa da estratégia de criação, em que você, né, tá com medo de não pegar, ai, droga, já foi a primeira aula e tudo mais, e você vai acabar perdendo tudo, não vai ter a segunda aula. Tá? Em vez de você pegar e ver a outra gravada e ver essa ao vivo, você vai perder as duas aulas, né? Então, por muitas vezes, a questão de você não ter uma tese, né, de uma defesa publicamente dessa tese, se você não consegue construir uma marca que seja respeitada, que tenha uma confiança, porque você não defende nada muito especificamente porque você está com medo. Então, a gente às vezes ouve assim, cara, eu falo muito palavrão, eu deveria trazer isso. Cara, se você conseguir trazer isso para sua linguagem, você vai atrair outras pessoas, outras marcas que também gostem de brincar, que tem algum humor. Talvez, a não ser que você fale muito palavrão mesmo, você já gosta muito assim. Mas do contrário, se é um negócio, uma linguagem um pouquinho mais agressiva e tudo mais, existem muitas marcas que crescem dessa forma. Essas são as 3 formas aqui, né? Então, assim, de adquirir clientes. Aqui tem uma observação sobre tráfego pago, né, como uma notificação, e aí você pode pensar assim, se eu estou distribuindo uma promessa, é uma oferta, e se é um pensamento, né, e perspectiva, é um posicionamento. Foram essas são as únicas 3 formas de adquirir cliente, não importa o negócio que você tenha. Todas as táticas que estão aqui como exemplos, né, tá vendo que eu poderia dar dezenas de táticas para isso. Há várias formas de fazer isso. Você pode fazer com vídeo, você pode fazer com texto, você pode fazer com carrossel, você pode fazer com Reels, mas essas táticas passam, elas mudam e você precisa sempre ficar atento. Mas no fundo, nós só temos essas 3 formas de aquisição de clientes. Ou você vai fazer uma oferta com a promessa do futuro, ou você vai entrar num grupo para fazer um networking, conseguir indicação, ou você vai construir uma marca com posicionamento. E o tráfego vai ampliar
uma dessas duas coisas, né? Dessas três coisas, se você quiser. Não existe outra forma e você pode construir táticas, pode fazer as três formas ao mesmo tempo, você pode começar com uma, mas eu sugiro que você pegue uma daqui que mais te interessou, pegue uma tática que mais te interessou e fique com ela pelos próximos 3, 4 meses e você vai ver a diferença que isso vai fazer no seu negócio.